Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aulinha de rotação. Vamos continuar, né, a aulinha. No último vídeo nós falamos da parte teórica de rotação. Então nós vimos lá que o torque era igual a R vetorial força, onde R é a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força, com o módulo do torque é o módulo do raio vezes o módulo da força, seno do ângulo entre os dois vetores. Nós vimos as variáveis de rotação também, que é a posição angular, a velocidade angular e a aceleração angular. Vimos a relação das variáveis angulares com as variáveis lineares. E vimos a segunda lei de Newton na forma para a rotação, ou seja, que o torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, agora eu vou só concluir a parte teórica, que é rápido, e já iniciaremos os exercícios, ok? Bom, lá na parte de translação, a gente viu, né, que o trabalho é igual à integral de F escalar deslocamento de uma posição inicial até uma posição final. Na rotação, a gente também já viu que um corpo, para ele girar, por exemplo, aqui, olha, nós temos aqui essa régua presa a esse eixo que é o meu dedo, que está no meu dedo. Para que essa régua gire, eu aplico uma força tangente a essa trajetória desse ponto externo. Eu posso aplicar a força em qualquer ponto aqui, né? Então, nós temos essa força tangencial. Se eu aplicar uma força inclinada, vai ser a componente aqui, olha, tangente a essa trajetória, que vai fazer com que gire. Então, nós temos essa força vezes esse deslocamento, que seria esse S aqui. Num ponto infinitesimal, nós temos aqui um deslocamento ds, que seria esse arco aqui, desse movimento, desse ponta externa aqui. E a gente viu também que a força tangencial vezes ds, vezes esse deslocamento aqui, se eu multiplicar por r dθ, que a gente sabe que o ds é igual a r dθ, nós temos aqui que a força tangencial vezes o raio, né, é exatamente o torque. Então, aqui, através dessa expressão para o trabalho, pegando a componente da força tangencial e pegando no lugar do dx o ds, que é r dθ, a gente chega na expressão para o trabalho, que é integral de um ângulo inicial, θi, até um θ final, de torque dθ. Se nós pegarmos agora e derivarmos em relação ao tempo dos dois lados, nós vamos ter a derivada do trabalho em relação ao tempo é igual à derivada do torque em relação ao tempo vezes dθ mais o torque vezes dθ dt. Considerando o torque constante, a gente só tem do lado de cá, do lado da direita, o dθ dt, que é igual a ômega. Então, a potência, que é a taxa de realização de trabalho, vai ser igual ao torque vezes a velocidade angular, tá certo? Se o torque for constante. O teorema do trabalho-energia, a gente já viu também no vídeo anterior, que a energia cinética é igual a momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. A variação da energia cinética, então, vai ser esse termo menos o momento de inércia, velocidade angular inicial ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual ao trabalho total, se nós considerarmos todos os torques envolvidos, tá certo? Então, o trabalho realizado por todos os torques é igual à variação da energia cinética de rotação. Bom, visto esse finalzinho da teoria, nós podemos passar para os exercícios, ok? Selecionei alguns exercícios que abordam um pouquinho de cada assunto do último vídeo. Bom, só para a gente ver as correspondências, na translação pura, a gente tem a posição x, né? A velocidade, que é dx dt, não é dy, como está escrito aqui, é dx dt. A aceleração dv dt.
E para a rotação pura, a posição nossa é o θ, é a posição angular. A velocidade é a velocidade angular, que é a derivada da posição angular em relação ao tempo. A aceleração angular é a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. A massa, m, corresponde ao momento de inércia I na rotação pura. Temos a segunda lei para a translação, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, e a segunda lei de Newton para a rotação pura é o torque resultante igual ao momento de inércia vezes alfa. Acabamos de ver agora o trabalho, a energia cinética, a potência e o teorema do trabalho e energia cinética, ok? Então, agora passando para o exercício. Na figura abaixo, o bloco 1 tem massa M1 460 gramas, o bloco 2 500 gramas, a polia que está montada em um eixo horizontal com atrito desprezível tem um raio de 5 centímetros. Quando o sistema é liberado a partir do repouso, o bloco 2 cai 75 centímetros, ou seja, desloca 75 centímetros em 5 segundos, sem que a corda deslize na borda da polia. Essa informação aqui é muito importante, sem que a corda deslize na borda da polia. Por quê? Porque imagina só, vamos supor que essa mão aqui minha seja a corda, isso aqui é a polia. À medida que a corda vai se movimentando, a polia vai girando. Se a corda deslizar na polia, eu não posso falar que a aceleração tangencial da parte onde a aceleração tangencial do objeto que está rodando, né, que está em rotação, a parte onde a corda está em contato, eu não posso falar que essa aceleração tangencial é igual à aceleração do bloco se a corda estiver deslizando. Agora, se a corda não deslizar, eu posso considerar que a aceleração do bloco vai ser igual à aceleração tangencial, não havendo deslizamento da corda na polia. Qual é o módulo da aceleração dos blocos? Então, se nós olharmos aqui, olha, temos aqui o bloco 2, M2, tem o T2, vai ter o P2, o bloco 1, T1, P1 e a nossa polia, que vai estar girando no eixo fixo. Lá na parte de leis de Newton, nós resolvemos esse mesmo exercício, só que na época eu até comentei com vocês que essas tensões seriam diferentes quando a gente fosse considerar que a polia tinha massa, tá certo? Ou seja, na realidade, agora que é o mais correto, porque as tensões em cada fio são realmente diferentes, né? Porque para fazer essa polia girar, T2 tem que ser maior que T1. No fio à sua esquerda, você tem aqui a tensão 1, antes de passar pela polia. A tensão 1 ela está aplicada no bloco M1 e também na polia. A tensão T2 está à sua direita, que também está aplicada na polia e no bloco 2, tá certo? Então, aqui estão as forças aplicadas ao conjunto. Como ele quer a aceleração, vamos pegar aqui o bloco 2, porque ele deu a informação do bloco 2, que o bloco 2 partiu do repouso, então velocidade inicial igual a zero, se deslocou 75 centímetros, ou seja, ele partiu pegando o nosso referencial aqui como zero, ele saiu de uma altura de 75 centímetros e chegou até zero, até um y final igual a zero, partiu com a velocidade inicial igual a zero. Qual é a aceleração dele? Depois de t igual a 5 segundos. A aceleração, resolvendo aqui, é 0,06 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da letra A. Se eu pegar aqui, ele pede dos dois blocos, o bloco 1, considerando o referencial positivo para cima, aqui o meu y positivo para cima. O A1 é 0,06 mais j, metro por segundo ao quadrado, e o A2, 0,06 menos j, metro por segundo ao quadrado, porque o A2 está acelerando contrário ao meu referencial. Letra B. Qual é o valor da tensão T2? Bom, vamos olhar aqui o diagrama de corpo isolado aqui do bloco T2. Eu tenho T2, considerando positivo para cima o Y, eu vou ter somatória das forças em Y igual a massa vezes a Y,
Então, eu tenho T2 menos P2 igual a M2 vezes a aceleração, que é menos, que é negativa aqui, porque o bloco está acelerando para baixo, contrário ao meu referencial adotado. Observe que eu coloquei positivo a tensão 2 e negativo o peso, obedecendo o referencial. Isolando aqui o T2 e substituindo os valores, a gente encontra que a tensão 2 é 4,87 newtons. A letra C, ele pede a tensão no bloco 1. Vamos analisar aqui o bloco 1, olha. Eu tenho T1, P1, considerando novamente nosso referencial positivo para cima, eu não vou mudar em nenhum momento esse referencial ao longo do exercício. Eu tenho T1 positivo menos P1 igual a M1 vezes A. Agora o A, ele é positivo, porque o bloquinho M1 está subindo aceleradamente no mesmo sentido do meu referencial. Substituindo os valores, eu tenho T1 igual a 4,54 newtons. A próxima letra é qual é o módulo da aceleração angular da polia. Observe que a corda está passando aqui, olha, na borda dessa polia, num raio R. Então, a aceleração tangencial de cada pedacinho dessa borda aqui vai ser igual à aceleração que esse bloquinho está tendo aqui ao descer e o M1 ao subir, visto que a corda não desliza. Se essa corda aqui estivesse em um raio menor, seria o raio aonde a corda está passando, porque a gente vai analisar o movimento aonde a polia está passando, tá? Aonde a corda está passando na polia. Porque cada pedacinho de massa dessa polia aqui tem uma aceleração tangencial diferente. A aceleração angular é a mesma, mas a aceleração tangencial depende da distância do eixo de rotação. Ou seja, a aceleração tangencial, a gente já sabe que é a aceleração angular vezes o raio. O raio é onde nós estamos querendo calcular a aceleração tangencial. Eu tenho a informação que ela está passando, a corda está passando no raio, aqui é Rzão, né? E eu sei a aceleração, sei que a corda não desliza, eu sei a aceleração dos blocos, que é 0,06. Então, a aceleração tangencial vai ser igual à aceleração dos blocos para o raio Rzão. Por isso que eu coloquei o Rzão aqui, que é onde está passando a corda. Calculando aqui, a aceleração angular é 1,2 radianos por segundo ao quadrado. Faltou o quadrado aqui, tá? Então, a aceleração tangencial é igual à aceleração do bloco 1, igual à aceleração do bloco 2, e o porquê eu já expliquei, porque a corda não desliza e é onde está passando a corda, nesse raio Rzão. Bom, a letra E, ele está pedindo qual é o momento de inércia da polia. Na segunda lei de Newton para a rotação, eu sei que o torque resultante é igual ao momento de inércia vezes alfa. Ele não falou a especificação da polia para que a gente pudesse usar a fórmula do momento de inércia, que é tabelado. Mas a gente sabe todas as forças aplicadas aqui e sabe a aceleração angular. Então, tem como a gente achar o momento de inércia. Quais são as forças aqui? Eu tenho T1, que tenta girar a polia em um sentido. Eu tenho T2, que tenta girar a polia do outro sentido. Eu tenho a normal, que é onde a polia está presa, está apoiada. Então, o raio é a distância, né? Qual a fórmula do torque? R vetorial a força. Então, na normal aqui, a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força é zero, porque a força está aplicada no eixo de rotação. O peso também está aplicado no eixo de rotação, considerando homogêneo a nossa polia. Então, nós temos R1 igual a zero, R2 igual a zero. Sobrou para a gente o R3 vetorial T1 mais o R4 vetorial T2. Esse produto vetorial aqui, módulo de R3. Qual é a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação de T1? É o próprio Rzão. Então, o módulo de R3 é igual ao raio da polia, vezes o módulo de T1, seno do ângulo entre os dois. Se você olhar aqui, olha, está fazendo 90 graus o raio com o T1. R4, módulo de R4, também é Rzão. Módulo vezes o módulo de T2, seno do ângulo entre o raio e T2, que é 90. Agora, por que aqui é positivo e aqui é negativo? T1, se você fizer a regra da mão direita, você vê
que T1 faria girar no sentido anti-horário. Torque positivo, saindo para fora da página. Se você pegar e fizer o produto vetorial R, vetorial T1, vai te dar exatamente esse polegar apontando para fora da página. Então, positivo. Agora, pegando o R4 vetorial T2, vai ser R vetorial T2. Então, aponta os dedos no primeiro vetor, fecha no segundo vetor, para onde apontar o seu polegar é o vetor resultante, vai estar apontando para dentro da página. Então, esse T2 faria girar no sentido horário, então, torque negativo. Igual o momento de inércia vezes alfa. A gente sabe que está girando, a combinação dessas duas forças para girar a polia está resultando em um giro no sentido horário, porque o bloco 2 não está descendo, então a polia está girando no sentido horário. Então, a aceleração angular também vai estar apontando para dentro da página, por isso que apareceu esse menos aqui. Substituindo os valores aqui de R, de T1 e de alfa, a gente encontra que o momento de inércia vai ser 0,01375 kg vezes metro ao quadrado. Ok? Próximo exercício. A barra fina e homogênea da figura abaixo tem 2 metros de comprimento e pode girar sem atrito em torno de um pino horizontal que passa por uma das extremidades. A barra é liberada a partir do repouso e de um ângulo θ igual a 40 graus, acima da horizontal. Use a lei da conservação da energia para determinar a velocidade angular da barra ao passar pela posição horizontal. Então, nós temos aqui, olha, vamos imaginar que essa régua seja a nossa barra. O centro de massa está aqui, ó. Ela pode girar em torno do centro de massa. Eu tenho já tabelado o momento de inércia em torno de um eixo que passe pelo centro de massa. Agora, só que ela está presa aqui na borda. Então, ela vai girar em torno de um eixo que passa de um eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Então, eu vou ter que usar o teorema dos eixos paralelos para achar o momento de inércia dessa régua, tá certo? Ele quer que use a lei de conservação da energia. E quer saber, após abandonar de um ângulo de 40 graus, após abandonar essa barra, com velocidade inicial igual a zero, com qual velocidade ela passa na posição horizontal. Bom, conservação da energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, energia cinética de rotação mais energia potencial gravitacional, igual a energia cinética de rotação final, mais energia potencial gravitacional final. Vamos colocar aqui o nosso referencial, energia potencial gravitacional igual a zero aqui na horizontal. Então, ele tem uma energia potencial gravitacional final igual a zero. Essa régua vai partir do repouso, então a energia cinética de rotação também é zero. Então, nós temos energia potencial gravitacional igual a energia cinética de rotação final. mgh igual a I, momento de inércia, vezes a velocidade angular sobre 2. Vamos olhar primeiro aqui a energia potencial gravitacional. A barra é homogênea, como diz aqui no exercício. Homogênea. Se ela é homogênea, o centro de massa está bem no centro dela. Então, a força gravitacional, a força peso, atua no centro de massa, que está a uma distância L sobre 2 do eixo onde ela vai girar. Então, nós temos mg, quem é h? A altura inicial dessa barra. Eu vou pegar a altura inicial do centro de massa, que é esse hzinho aqui. Olhando aqui, ó, 140, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, H vai ser L sobre 2, 140, que é o que eu substituí aqui. Momento de inércia. Bom, a barra não está girando em torno de um eixo que passe pelo centro de massa. Ela está girando em torno de um eixo que passa na borda, que é paralelo ao eixo do centro de massa. Então, eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, onde o momento de inércia em relação a esse eixo que eu quero calcular é igual
ao momento de inércia do centro de massa, que a gente conhece, que é tabelado, de uma barra fina é ml² sobre 12, mais a massa vezes a distância entre os dois eixos paralelos ao quadrado. O eixo paralelo está aqui na borda, o outro passa pelo centro de massa, a distância entre esses dois eixos paralelos é L sobre 2. Então, eleva ao quadrado, a gente encontra o momento de inércia dessa barra em relação a esse eixo de rotação, que é ml² sobre 3. Substitui aqui. Com isso, a gente encontra a velocidade angular quando ela estiver passando na horizontal, onde nós fizemos o gravitacional igual a zero, que é o ômega 3,1 radianos por segundo. Próximo exercício. Um mecanismo em forma de ioiô montado em um eixo horizontal sem atrito é usado para levantar uma caixa de 30 kg, como mostra a figura ao lado. O raio externo dessa roda é R, tá aqui. E vale 0,5 metros. E o raio R do cubo da roda é 0,20. Esse R aqui é onde a corda está se movimentando. Quando uma força horizontal constante de 140 newtons é aplicada a uma corda enrolada na roda, a caixa que está pendurada em uma corda enrolada no cubo tem uma aceleração para cima de módulo igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando essa força aqui começa a atuar, essa corda aqui vai puxar esse bloco para cima e a aceleração desse bloco vai ser 0,8 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual é o momento de inércia do mecanismo em relação ao eixo de rotação? Primeira coisa, isso aqui é o módulo da aceleração desse corpo, dessa caixa. Só que essa caixa está presa a uma corda que está passando nessa polia interna aqui, de raio R, tá certo? E a corda não desliza. Então, quer dizer que a aceleração tangencial dos pontos da borda desse cubo aqui de raio R vai ser igual à aceleração do bloco, já que a corda não desliza. Por isso que eu coloquei que a aceleração dessa massinha M, desse bloco M, é igual à aceleração tangencial, considerando que a corda não desliza na polia. Então, nós sabemos que o bloco tem uma aceleração de 0,8 para cima. A aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio, no caso é R, né? São pontos da borda desse disco interno. Então, alfa vai ser igual a 0,8 dividido por 0,2, onde R é igual a 0,2. Alfa é igual a 4 radianos por segundo ao quadrado. Bom, mas ele está querendo o quê? Ele está querendo o momento de inércia do conjunto. Bom, para eu achar o momento de inércia do conjunto, eu vou ter que saber o valor dessa tensão. Porque tem essa força aqui, F, que vai fazer girar o conjunto em um sentido, e tem essa tensão T aqui, que é a mesma aplicada no bloquinho, que faria girar no outro sentido. Então, eu tenho aqui dois torques. Eu preciso calcular o torque resultante para achar o momento de inércia que está multiplicado pela aceleração angular. Para isso, eu preciso saber o valor dessa tensão. Então, eu vou aqui analisar o bloquinho, usar a segunda lei de Newton para analisar o bloquinho. Força resultante igual a massa vezes aceleração, considerando o meu eixo positivo para cima, eu tenho tensão menos o peso, que é mg, igual a massa vezes aceleração. Como o bloquinho está subindo, a aceleração vai estar acelerando para cima, vai estar no mesmo sentido que eu adotei o y, então é positiva. Substituindo os valores, eu encontro que essa tensão é 318 newtons. Agora, analisando esse mecanismo, nós temos aqui a força F, que está puxando para um lado, a força T, que está puxando para baixo, no outro sentido. Eu vou analisar os torques que estão relacionados aqui. Já vou desprezar o torque devido ao peso, porque o peso
a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação do peso vai ser 0 e da normal também, onde que está apoiado, que o raio também vai ser 0. Vou considerar só essas duas logo, que são as que estão realmente realizando um torque. Então, pegando a F aqui, ó, R, distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força, R, vetorial F. Eu tenho aqui o meu polegar apontando para fora da página, então eu tenho um torque positivo, ou seja, essa força faria girar no sentido anti-horário. Vai ser R vetorial F, módulo do primeiro vetor, que é Rzão, módulo do segundo vetor, que é a força, F, que ele já deu, que é 140 newtons, vezes o ângulo entre o raio e a força, que é de 90 graus. Mais R vetorial a tensão. Então, eu tenho aqui módulo do primeiro vetor, que é R, Rzinho, módulo do segundo vetor, que é a tensão, seno do ângulo entre Rzinho e a tensão, que é, Rzinho está aqui, a tensão está para baixo aqui, 90 graus, seno de 90 graus. Se você fizer a regra da mão direita, eu tenho R vetorial T, o seu polegar vai estar apontando para dentro da página, o torque é negativo. Por isso que aparece esse sinalzinho negativo aqui. E a aceleração angular vai ser positiva, porque esse conjunto aqui, já que esse bloco Mzinho está subindo, quer dizer que o conjunto está girando no sentido anti-horário. Então, a aceleração vai ser positiva. Substituindo aqui, eu vou ter RF menos Rzinho T dividido por alfa igual ao momento de inércia. Substituindo os valores, Rzão vale 0,5, F 140, menos Rzinho 0,2 vezes 318, que é a tensão que nós encontramos aqui, dividido por 4, que é a aceleração angular. Encontramos, portanto, ao momento de inércia desse conjunto, que é 1,6 kg vezes metro ao quadrado. Meninos, por hoje é só. Espero que esses exercícios tenham tirado algumas dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estarei respondendo, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus.